Oi pessoal, bom dia, paz, como é que vocês estão? Semana já tá quase acabando e o sábado já tá aí às portas. E eu tô super ansiosa por sábado e eu espero que vocês também estejam, no bom sentido, né? Hoje a gente vai falar sobre a preguiça, as barreiras que impedem a evangelização. Hoje o tema é a preguiça. Eu vou ler aqui, tá? Em Romanos, capítulo 12, do versículo 10 e 11, tá? Amai-vos dedicadamente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas, mais do que a si próprios. Não sejais descuidados do zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Gente, falar de preguiça, né? É uma coisa meio chata, né? A gente não gosta de ser chamado de preguiçoso. Mas vamos lá, em relação à salvação, em relação a pregar a palavra, em relação a falar de Jesus para as pessoas. Quantas vezes você já deixou de falar de Jesus porque imaginou que o assunto ia se estender e aí você optou não falar sobre o assunto? Quantas vezes você já fez isso? Eu já fiz, eu confesso, né? Eu já fiz isso. Às vezes de você pensar assim, nossa, eu vou começar a falar com a pessoa e aí o negócio vai se estender e aí eu vou ter que ficar respondendo ela e aí vem aquele preconceito, né? Tipo assim, acho que isso não vai dar em nada e aí você acaba não falando. A preguiça é algo que deve ser exterminado, né? Não tem uma vantagem, um lado bom da preguiça. A preguiça é uma coisa ruim. Isso aí existe também é, nesse quesito, né? No quesito da evangelização. Então, assim, a gente não pode ter preguiça, né? De falar com as pessoas. A gente tem que se dispor, né? E ter coragem, sabe? Falar, não, eu vou ministrar para as pessoas, eu vou falar de Jesus para as pessoas, sem medo do que vai vir depois. Tem pessoas que, quando a gente vai evangelizar, elas vão escutar e vai ser bem absorvido a princípio. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que vão te questionar, principalmente quando a pessoa já tem um conhecimento da palavra, porque quando a pessoa não tem um conhecimento da palavra, ela só vai ouvir, né? Mas quando a pessoa conhece a palavra, e essa parte é interessante porque aí a pessoa conhece a palavra, vocês vão conseguir ter um diálogo. Pode ser que a pessoa queira debater com você, pode ser que não. Mas a gente tem que estar disposto, né? Por isso que é importante conhecer a palavra, é importante ler a Bíblia, porque se acontecer, você já vai estar preparado, né? E assim, a gente não sabe 100% das coisas, né? A gente não é dotado de todo esse conhecimento. Mas o Espírito Santo, ele dá sabedoria, sabe? Pra gente. Já aconteceu isso comigo. Eu estar conversando com uma pessoa e às vezes é um assunto que eu nem dominava, mas o Espírito Santo vem e ele traz, sabe? Ele te ajuda a lembrar de passagens para dar ali, para reforçar, né, a explicação que você estiver dando para a pessoa. Então, assim, gente, a gente não pode deixar de evangelizar por medo dos próximos passos, né? A gente tem que crer que isso será apenas o início e que depois a pessoa ela vai andar com as próprias pernas. Então, assim, igual sábado, a gente vai estar lá distribuindo os panfletos com mensagens, né, de Jesus, vão ter assuntos específicos nos panfletinhos, não são todos iguais, tá? E vai ter o convite para o pessoal participar da campanha, né, dos cultos de Páscoa. Então, assim, a gente vai estar fazendo esse convite, a gente vai abordar as pessoas com um sorriso, né, todo mundo feliz, contente, porque está levando a palavra de Deus, e a gente vai estar fazendo esse convite. E em nome de Jesus, que as pessoas vão, né, e eles vão ouvir a palavra, vão aprender. E assim, sabe, gente, quando a gente vai evangelizar, a gente tem que estar disposto aos próximos passos. Igual assim, por exemplo, eu vou falar da minha irmã, que é uma pessoa que vocês conhecem, que está ali na igreja. Quando eu comecei a falar de Jesus para ela, convidei ela para ir nos cultos, no começo eu tive que dar suporte para ela, sabe? Suporte assim, no sentido de estar acompanhando, de estar conversando, né, tirando dúvidas. E como ela era uma pessoa próxima a mim também, morava perto da minha casa e ela não tinha um meio de transporte, eu dava carona para ela, eu levava ela, eu queria assim que ela, né, firmasse, criasse raiz. E depois que isso aconteceu, ela começou a andar com as próprias pernas, né? E ela mesma ia procurava os pastores para conversar, para tirar dúvida. Ela ia sozinha para a igreja. Então, assim, a gente tem que estar ali, né? A gente vai, leva a palavra e a gente tem que estar ali depois no pós, né? Não é só o pré, mas tem que ter o pós também depois, né? Se a pessoa precisar de uma ajuda, te procurar, né? Então, assim, vamos priorizar o reino de Deus, né? Deixar essa preguiça de lado e vamos pensar com carinho, né? Nas coisas do reino, né? Do nosso Senhor, nosso Criador, nosso Salvador. E aí eu trouxe uma outra palavra aqui
que eu achei linda, e eu trouxe ela aqui para vocês, está em Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24, que fala assim, ó: E tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Olha que palavra mais linda, né? Uma promessa isso daqui. Então, assim, gente, vamos se esforçar, vamos deixar o cansaço, a preguiça de lado e vamos fazer o melhor para o Senhor, porque não é para homens, é para Deus, tá? E agora a gente vai estar orando. Pai, obrigada, Senhor, por mais essa manhã. Obrigada, Senhor, por esse dia lindo que faz lá fora. Obrigada, Deus, pela vida de cada irmão que se dispôs a servir na tua obra. Obrigada, Senhor, por essa mensagem de hoje. Esse tema que é um tema complexo, mas que nos dá, Senhor, a oportunidade de aprender mais, de sermos sinceros. A gente não quer ter preguiça de falar do Senhor. A gente quer falar do Senhor com vontade, com alegria. Precisamos deixar isso de lado. E eu peço que o Teu Espírito Santo venha sobre mim e sobre a vida dos meus irmãos, nos encorajar nessa missão. Obrigada, Pai, pela vida de cada um. E eu peço também, Senhor, que neste sábado o Senhor esteja conosco, nos fortalecendo, que o Senhor nos anime, que a gente chegue lá na igreja todos felizes e contentes para realizar a Tua obra e que a gente faça com todo amor, né, de todo o coração, que o Senhor merece o melhor. Peço que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos, abençoe, Senhor, a vida dos nossos líderes, nossos pastores, todos que têm orado por nós e estão nos ajudando na intercessão. E eu peço, Senhor, que eles tenham uma quinta-feira abençoada pelo Senhor. Louvado seja o Senhor. Obrigada, Pai, por mais um dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela atenção de vocês estarem fazendo os devocionais. A gente fica muito feliz, né, de saber que vocês estão fazendo os estudos, né, tendo um momento de oração de vocês, fazendo o jejum. Que Deus continue fortalecendo a todos nós. Tá? Que Deus abençoe a quinta-feira de vocês. Tchau.